Debate entre esquerda moderada e esquerda radical, Jones Manuel ou Frederico Krepp? Que sabe mesmo? Porque se você não entende bem o que é relativismo, você vai ficar perdidinho, igual o Jones inventando palavra. Duplicidade filosófica, o conceito inventado pelo Jones, ou, como chamado na filosofia, relativismo, é a acusação que o Jones vai fazer ao Fred Krepp, falando que ele estava aí com uma malícia retórica mineira, tentando aí sabonetar o debate. O debate foi 3 contra 3, mas a gente está falando só desses dois aqui, porque foi entre eles que se deu o grande crime intelectual que a gente está tentando analisar aqui agora. Que o Fred fala que não é nada disso, que o Jones é catimbeiro, tá cavando falta aí, tá cavando confusão, e na verdade a posição dele é razoável. E hoje a gente vai dissecar o relativismo e te dar a ferramenta para você olhar para o debate e dizer se um ou os dois foram relativistas. Como diria Aristóteles, né, Pedro? Sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. E apesar de eu almoçar com o Fred direto e você se hospedar na casa dele, isso não vai nos impedir de dar as ferramentas para as pessoas julgarem se o Fred foi ou não relativista. E apesar de eu votar no Jones Manuel para presidente aí do Brasil quando ele vier candidato, isso também não vai nos impedir de fazer essa análise. É porque se a gente fosse tendencioso, acho que a gente ama mais o Jones do que o Fred, de tão maravilhado que a gente é com esse homem. Porém, meu voto agora é de Frederico Krepp, porque eu duvidei. Quando ele falou que ia num debate, eu falei, não vai, Fred, eu te conheço. E aí ele falou, não, pô, eu vou me preparar, eu vou. Ele foi pro debate e arrasou. E ele fez, Rodrigo, igual o Leônidas em 300 de Esparta. Ele arrancou sangue do Xerxes. Do Não foi Deus, de do qualquer Deus soldadinho, encarnado. não, é do Deus encarnado. Então ele fez algo assim inacreditável. Então eu venho aqui agora publicamente me retratar com o Frederico Krepp, esse exímio debatedor, que ele continue arrasando aí na internet brasileira. Parabéns, mas vamos ver se ele caiu ou não no relativismo, porque às vezes no calor do debate, né, Rodrigo? A gente não diz muito bem o que a gente quer dizer e pronto, comete um crime desses. Então, nosso caminho é o seguinte: a gente vai apresentar e tentar definir o que é o relativismo e mostrar quais são suas consequências negativas para o debate e para os valores. Por que isso é importante no debate sobre determinismo e liberdade, que é uma das acusações feitas contra o marxismo? O relativismo talvez seja o pior câncer que a gente está enfrentando no momento, né? Então não precisa copiar um paladino contra o relativismo. Então vamos dar nossa parca contribuição dentro desse debate. Se você se interessou, curte o vídeo, deixe seu comentário, segue a gente. Vamos juntos participar desse debate com esses dois paladinos da esquerda brasileira. Esse aí falando é Pedro Cortá, eu sou o Rodrigo R. de Carvalho e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Simplicidade filosófica, o conceito usado por Jones Manuel, é também conhecida como relativismo na filosofia, que é um termo que pode gerar confusão porque corriqueiramente ele é usado pelas pessoas para destacar o caráter relativo de certas noções ou de certas ideias. Eu, por exemplo, sempre fico zoando Pedro Cortá que ele está ficando careca. Tecnicamente, não careca, né? A calvície só está avançando a passos largos, pelo menos Calúnia. com a Lúnia, você está até tampando aí, ó. Pelo Não, menos tô coçando a testa. comparativamente a mim, ele está ficando careca. Mas se a gente analisar o Jason Statham, ele está até muito cabeludo, Pedro Cortá. Não seria a calvície relativa? Será que é impossível cravar se eu estou calvo ou não? Existe uma duplicidade calvística no discurso do Rodrigo? Se a gente pegar um famoso dicionário de filosofia do Nicola Abramo, que a gente não sabe pronunciar o nome, e abrir no verbete do relativismo, ele vai dizer o seguinte, que o relativismo é uma concepção epistemológica. O que significa epistemológica? Que diz respeito a como o ser humano adquire conhecimento. E ele tem uma característica, que é justamente a relatividade dos fenômenos. Então, o conhecimento ele pode ser relativo à comparação dos fenômenos ou relativo ao cada indivíduo, à subjetividade dos indivíduos. Ativismo em relação a fenômenos, a gente já explicou com o exemplo da calvície, ou como meus alunos percebem muito bem quando eu chego em sala, eles falam assim: professor, hoje vai ter muito dever, ou então, professor, a prova vai estar muito difícil. São sempre noções de fenômenos relativos, porque tem uma aluna que senta ali na frente, estudiosa, para ela a prova estava incrivelmente fácil. Agora, para o outro aluno que não abriu os vídeos, não abriu os textos, não estudou, vai ser difícil. Para mim, que sou professor, 5 atividades ali, bem fechadinhas, bonitinhas para exercitar o que eu acabei de ensinar na aula,
é um número razoável de atividades. Para o aluno que já está de saco cheio da minha aula, isso é atividade demais. Já o relativismo relacionado aos indivíduos é aquele também conhecido na filosofia como subjetivismo. E o que isso significa? Significa a famosa frase, né, que vocês com certeza já ouviram, o verdade para mim, ou a minha verdade. Toda frase que começa assim ou termina assim, nós estamos tratando de um tipo de relativismo relacionado aos indivíduos, então de um subjetivismo. Esse tipo de relativismo subjetivista é a base do zeitgeist aí, da cultura da nossa época, que é a ideia de que todas as opiniões são válidas, todas as opiniões têm o mesmo peso. Em última análise, alguém poderia até dizer que não existe nada além de opiniões e pontos de vista. Obviamente, a gente não está dizendo aqui, né, Pedro, que as pessoas não podem ter opiniões e opiniões diferentes. O ponto é que, analisando essas opiniões divergentes, sendo elas contraditórias entre si, não é possível que as duas sejam verdadeiras. Se você discorda do que eu acabei de falar, sinto lhe informar, mas você é um relativista. Neste caso, está se afirmando que a verdade simplesmente depende de um juízo de valor da pessoa que está falando sobre ela e, no limite, não está baseada em fatos. Por esse motivo, uma noção pode ser universal ou absoluta, porque todas estão atravessadas pelos valores das pessoas que sobre elas estão pensando ou argumentando. Isso mostra pra gente que o relativismo ele não é só epistemológico, né, Pedro? Ele também pode ser moral. Nesse relativismo moral ético, se defende que os valores das pessoas também são individualizados, subjetivos, e por isso a gente não pode pensar na existência de uma moralidade universal. Isso quer dizer que nada pode ser taxativamente dito, né, corroborado como bom ou como mal. Certamente você já ouviu falar que a gente não pode jogar a cultura dos outros, cada um tem seus valores, que se a gente tentar olhar para um ato que outra cultura faz e falar que aquilo é ruim, a gente estaria impondo a nossa cultura a essa outra cultura e que isso seria errado, mais errado do que quer que seja que essa outra pessoa de outra cultura esteja fazendo. Então eu te pergunto, você acha que a razão humana é capaz de encontrar e fundamentar princípios universais da moralidade, da ética? Ou não? Você acha que roubar deve ser entendido como nocivo em qualquer cultura? E matar? E mentir? Descartar crianças como faziam os espartanos é uma questão cultural ou uma questão racional e universal de olhar para isso e achar repugnante? Obviamente a gente não está com isso, né, Pedro, querendo negar a diversidade cultural e de costumes das sociedades. Nosso ponto aqui é tentar demonstrar como que é problemático a gente tornar um valor absoluto o relativismo ético. Então, esse é o debate que nós precisamos tratar quando falamos de relativismo, seja ele na sua forma epistemológica, sobre o conhecimento, ou na sua forma ética, sobre juízos morais. Mas e aí, Rodrigo, como é que eu identifico um relativista? Então, a base para você encontrar e verificar e perceber um relativista é você perceber que ele mobiliza critérios de maneira errática. Então, o que ele vai fazer? Uma hora ele vai defender que um critério é absoluto e vai usar esse critério para fundamentar sua argumentação, e no momento seguinte ele vai negar esse critério como algo absoluto. Isso quer dizer que ele vai relativizar o critério. Quando ele faz isso, você percebe então que ele está sendo relativista. Não reconhece a contradição quando ela é apontada contra o seu próprio ponto de vista, contra a sua opinião. Então você vê ali que ele tem duas opiniões que são contraditórias, que elas juntas não conseguem formar um todo coeso, e ele não reconhece isso como algo errado, como um problema. E com isso ele acaba confundindo verdade, né, que seria essa correspondência entre o que eu digo e como as coisas são no mundo, e hipótese de verdade, que corriqueiramente nós chamamos de opinião. Então ele acaba confundindo o que é verdade de o que é opinião, o que é conhecimento do que é opinião. Explicado o que é o relativismo, vamos nos voltar agora para Jones e Fred e tentar investigar se esse crime foi cometido ou não. Pedro Cortá, se a nossa audiência quiser tretar com você no nosso grupo secreto do Telegram, o que ela precisa fazer para conseguir entrar nesse grupo? Para ser um iniciado nas doutrinas secretas do Não Precisa Copiar, basta contribuir com a nossa escola filosófica através aí do Catarse. Link na descrição, e aí você pode contribuir com meros R$ 5, joga lá no cartão, esquece que ele existe, ou você pode ser ousado, ir além e contribuir com R$ 20. Mas se você não quer participar disso, mas gostou de alguma coisa, achou interessante algum vídeo e quer aí deixar sua aprovação financeira, você pode também contribuir através do Pix.
Ele precisa copiar @gmail.com, mas nem só de dinheiro vive o homem. Também comente os vídeos, compartilhe com quem se interessa por esses assuntos, que sozinho já nos ajuda muito. Então vamos agora à análise, né, do que foi dito lá por Jones e Frederico Crepe. Então, logo no início, o Jones argumenta o seguinte, que na história da América Latina, todas as vezes que nós tivemos um governo minimamente reformista, esse governo foi rechaçado com um golpe de Estado e com sabotagem, vinda tanto do imperialismo quanto da burguesia nacional associada à burguesia estrangeira. Para o Jones, revela uma tendência histórica, e como tendência histórica, podemos pressupor que isso acontecerá novamente. A característica do capitalismo periférico aí é uma teoria que ele e o Fred fazem alusão aí nos seus respectivos vídeos, dessa ideia de que existem papéis na ordem capitalista mundial e o papel da América Latina não é o mesmo da França. Não é à toa que durante o debate ele sempre menciona isso, a gente não está no Canadá, a gente não está na Suécia. A resposta do Fred é que o Jones estaria caindo num fatalismo, uma espécie de determinismo que estaria que necessariamente vai acabar mal qualquer tentativa de reforma. A resposta dele, do time dele, é que não necessariamente vai ser assim, nem que haverá reação contra a revolução. Imagino até que mais reação. A ideia é que o reconhecimento desse lugar periférico do Brasil no capitalismo levaria os reformistas da América Latina a compreenderem que o único caminho viável para as transformações seria a revolução. Ela ofereceria um ferramentário para responder a essas sanções aí golpistas. No entanto, Jones Manuel não gostou nada dessa acusação de fatalismo, disse que não estava sendo fatalista e fatalista estava sendo Frederico Crepe, ao dizer que todas as revoluções comunistas se desdobravam no decorrer do tempo em autoritarismo. Seria algo que se viu na história de todas as revoluções e que, por isso, de novo, uma tendência histórica que corroboraria a ideia de que sempre seria assim. Nesse caso, a duplicidade filosófica, o relativismo do Crepe, segundo Jones, tem essa ideia de que todo movimento revolucionário acabaria em autoritarismo. E no caso das reformas trabalhistas, não é necessário que o imperialismo e a burguesia interna derrotem os reformistas. E a gente já vê o problema, né, Rodrigo, que está justamente nessa ideia de necessário. Exatamente, mas pensa aqui comigo, Pedro. Se o Jones disse que o Fred não pode incorrer num fatalismo ao julgar as experiências socialistas como autoritárias, isso quer dizer que o Jones acredita, então, que o futuro está em aberto? Que na curva da história nós podemos ter um evento que muda e que deságua em algo contra a tendência histórica? É isso que está sendo afirmado aqui? Então, me parece que seria justo com o Jones Manuel. Se não for, ele vai fazer um vídeo aí de detonando a gente, né, Pedro? Dizer que a Revolução Brasileira ela poderia ter organizações institucionais, um desenho diferente das outras de todos os outros países e que ela não cairia em autoritarismo. Se isso é verdade, se foi isso que o Jones quis dizer, ele então caiu na duplicidade filosófica que ele acusou o Fred. Nenhum projeto tem chance de ser vitorioso na América Latina por estar na América Latina um papel de capitalismo periférico, então ele também está caindo no tal fatalismo que ele acusou o Fred. No debate os dois falam isso, a questão aqui não é se há ou não resposta. Com certeza há resposta, tanto para as reformas quanto para a revolução. Porque eles vão discutir casos recentes aí de golpes, reversões a golpes que aconteceram na América Latina. Respostas a isso vai acontecer. Agora, é necessário ou não que vão derrotar? É necessário ou não que vai ter autoritarismo? Essa que é a treta. Então, pelo que me parece, julgue vocês aí, julgue você, Pedro, se eu estou correto. Então, das duas, uma. Ou se defende que o materialismo histórico dialético ele é uma ciência, como as ciências naturais, que consegue prever o rumo da história de maneira determinística e fatalística. E sendo assim, eu consigo descobrir que relação de causalidade tem na história, que caminho leva a tal resultado necessariamente. Nessa opção, a filosofia da história é possível, como deterministicamente falando, em níveis materialistas. Se for assim, isso abre a possibilidade para a gente olhar para o passado e falar que se as revoluções caíram em autoritarismo, elas vão cair em autoritarismo também. Assim como Jango e Getúlio sofreram golpes e perseguições, e isso vai acontecer de novo caso Frederico Crepe vire presidente reformista.
Tá tudo escrito. O que não se pode fazer, né, Pedro Cortar, é falar que funciona no momento e não funciona no outro. Se aplica neste caso e não se aplica no outro caso. Isso é relativismo, ou como o grande Jones Manuel batizou, duplicidade filosófica. Traduzindo para o bom português, como diz o Tamir Felipe, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, o que vale para um, vale para o outro, ou não vale para ninguém. A segunda opção, né, é que o futuro está em aberto. Então, não estamos negando aqui que há um conjunto de condicionantes e de tendências históricas, como o Jones e o Fred marcaram lá no vídeo. O ponto é que nada disso está determinado. Há liberdade e agência humana, e essa liberdade e agência humana nos impede de compreender e de desvendar leis da história ou processos onde necessariamente A vai dar em B. E se esse segundo caso estiver correto, nós não podemos nem afirmar que a Revolução Socialista brasileira vai dar no autoritarismo, e muito menos afirmar que todo projeto reformista será necessariamente derrubado pelas forças imperialistas e da burguesia antinacional traidora. Mas e você, Pedro Cortar? Abraça o determinismo histórico dialético? Acha que a liberdade humana existe e por isso a história ela faz curvas imprevisíveis? Vejo que a história faz curvas previsíveis, mas isso passa longe de um determinismo. A gente consegue ver, olhando para episódios históricos, quão importante às vezes é a atuação de alguns indivíduos, né? Por mais que a gente tenha movimentos, a gente tenha forças econômicas atuando, a gente vê, por exemplo, o Brizola na campanha da legalidade. Se fosse outro governador, outra pessoa, que aquilo ali teria acontecido e o golpe teria sido adiado. Então a gente vê que existe sim um espaço para a atuação humana, da liberdade, nesse sentido de reverter movimentos que poderiam acontecer se fosse de outra forma. Eu acho que faltou um pouco de nuance, né? Que às vezes no debate também, né? Você está querendo ali passar um ponto, era 3 contra 3, você não tem oportunidade de se corrigir, mas essa nuance de colocar as coisas assim em termos probabilísticos. É altamente provável que vai ter um golpe, é altamente provável de que o autoritarismo ou mostrar nos pressupostos. Eu posso olhar para as ideias de um grupo, posso olhar para coisas que são afirmadas assim por exemplo, em textos formativos de um grupo e falar, olha, isso aqui é caminho do autoritarismo por princípio. Então, como o Jones até tentou fazer, falou assim dos eventos recentes, da história, isso são evidências, né? Só que como a gente sabe aí, desde Popper, essas evidências elas aumentam a probabilidade de um conhecimento ser verdade, elas não garantem nada, né? Garantido mesmo só conhecimentos dedutivos, que são olhar para certas teses e extrair daquilo ali que são coisas autoritárias, mas aí você poderia fazer igual o Travoso falou certo momento do debate. A gente não analisou aqui hoje o conteúdo do debate, mas a gente pode fazer algumas menções. Ele falou, olha, esses caras aí, Lenin, Stalin, a gente vai olhar para eles e vai pegar o que é bom, mas eu quero olhar para outras experiências, eu quero pensar uma versão brasileira. Então isso é possível também. Mesmo que eu mostre que as teses, por exemplo, que estão lá em tal livro são autoritárias, poderia vir alguém e formatar uma outra coisa. Então eu sou zero determinista. Eu entendo que faltou nuance nessa exposição, mas acho que a visão do Jones pega mais para esse determinismo. Sei que é um debate intenso até dentro do próprio marxismo, né, que a gente via lá nas aulas do saudoso Luiz Antônio, mas vejo que pega mais, sim. É, mesmo porque o Jones é historiador, né? Então a força da história é um elemento formativo dele, e o Fred, já como filósofo, vai pensar mais numa perspectiva epistemológica, né, que é a área do Fred. Ele está mais vacinado contra essas armadilhas, né, do pensamento determinístico. Eu sou antideterminista também, eu acho que há um espaço para a liberdade, mas politicamente eu estou com o Jones. Está mais fácil uma Revolução Brasileira conseguir enfrentar o imperialismo do que os governos reformistas. Então, estou filiado aí ao PDT, mas igual o Ciro Gomes, eu estou de saída. Só que o Ciro está indo para o PSDB, eu estou pensando aí do PCBR. Agora que você tem essa ferramenta conceitual, volta para o debate aí no seu Palácio da Memória e se pergunta: o Fred foi relativista? O Jones foi relativista? Nenhum dos dois foi relativista? Os dois foram relativistas? E por que isso é importante, Rodrigo? Isso é importante porque num debate onde você acha que todas as falas, as opiniões contraditórias são iguais, é um debate que não vai para lugar nenhum, ele só vai reforçar a bolha. Agora, se você acha que o debate está ali para chegar mais próximo da verdade, ou pelo menos, né, Pedro, como Sócrates faria,
jogar fora os erros, as contradições e os problemas. Exato. Então essa discussão é totalmente relevante para você, porque você não quer ser um relativista e você não quer ser enganado por um relativista. E é isso aí que a gente está tentando vacinar vocês. Veja só, entre o Jones e o Fred, você pode falar, tanto faz, qualquer um dos dois tiver verdade, pode ser relativista. Agora, volta nos outros debates do Jones e nos debates futuros que eu espero que o Fred faça. Mas imagina lá no debate contra o Wilker. Se o relativismo é a regra, então tudo que cada um falou é verdade, o que o Wilker fala também é verdade. Então, por isso que a gente não pode permitir o relativismo. Então, vocês acham que eles foram relativistas? Deixem aí seus argumentos, suas análises e críticas a essa conceituação também, né? Por que não? E envia, compartilhe isso daqui para quem ama Frederico Crepe, para quem odeia Frederico Crepe, para quem ama e para quem odeia Jones Manuel. Isso, pessoal. Tchau! Valeu!